1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Diz a palavra de Deus. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Agora você vai lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Diz a palavra de Deus. Versículos 5 e 6. Aquele que nos ama, Jesus, né? E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. E a igreja diga amém? Amém. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Pode entrar. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Está a mensagem da palavra de Deus, amados. A história da unção de Davi. Nós vemos que Samuel, ele tinha ido para a cidade de Ramá. E a intenção de Samuel, profeta de Deus, era abrir uma escola de profetas. Mas Deus ainda tinha uma missão. Deus ainda tinha uma chamada na vida de Samuel. Tinha uma obra a realizar através da sua vida. E por isso Deus, ele disse: Samuel, enche o teu chifre de azeite, que naquela época o vaso era um chifre de boiadeiro, que eles usavam aquilo amarrado com uma corda. Eles usavam aquele chifre, e os viajantes, quando eles passavam pelas fontes, eles tomavam e enchiam aquele chifre do animal ali de água para poder beber na caminhada. Mas Deus, naquele dia, tinha uma missão muito, muito especial na vida dele. E Deus disse: enche o teu vaso de azeite. Aleluia. E nessa noite, eu trago uma mensagem com o tema: enche o teu vaso de azeite e vem. Amém? Enche o teu vaso de azeite e vem. Nós vemos, amados irmãos, que Deus tinha uma missão especial para ele ir para a cidade de Belém. E na cidade de Belém, ele ia entrar na casa de Jessé. E na casa de Jessé, o Senhor nosso Deus disse que o Senhor tinha provido de um rei. Um rei que o Senhor iria ungir para ficar no lugar de Saul. Porque por causa do pecado, por causa da desobediência de Saul, Deus tinha rejeitado ele. E Deus agora, no seu coração, tinha levantado outro rei. Mas tudo é no tempo de Deus. Então, amados irmãos, Saul estava reinando ainda, mas Deus já estava no seu plano celestial, já provendo um rei para a sua nação. Porque Deus quer um povo santo, zeloso e de boas obras. Em todos os tempos, Deus pediu a santificação do seu povo. Em todos os tempos, Deus pediu para que seu povo fosse um povo mais resguardado, um povo que deixasse o pecado, deixasse a idolatria, deixasse a feitiçaria, deixasse os prazeres, os pecados do mundo e servisse a Deus em espírito e servisse a Deus em verdade, servisse a Deus na beleza da sua santidade. Deus é um Deus que sempre tem princípios morais e espirituais para o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, então até então Saul era rei, mas Deus disse: tenho-me provido de um rei. Lucas registra no livro de Atos que Deus fala assim de Davi: um homem segundo o meu coração, isso é, ele fará tudo o que for da minha vontade. Está em Atos capítulo 13, versículo 22. Mas, amados, antes Samuel tinha que encher o seu vaso de azeite para chegar até aquela cidade e para derramar o azeite sobre a cabeça de Davi e ungí-lo. Porque o azeite no Antigo Testamento e também no Novo Testamento simboliza a unção do Altíssimo,
O azeite, quando é derramado sobre a cabeça, ou quando um pastor ou um presbítero unge uma pessoa com azeite em nome do Senhor, é simplesmente uma simbologia do mundo espiritual. É simplesmente uma simbologia daquilo que Deus está fazendo, ou daquilo que Deus pretende fazer. Ungir os seus escolhidos, ungir a sua igreja, ungir aqueles que são chamados para servi-lo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então o azeite, amados, foi derramado sobre Davi. Mas antes, amados, nós vemos que tinha aqueles 7 irmãos de Davi, os 7 irmãos que estavam ali, e Samuel, quando viu o primeiro, viu Eliabe, e ele pensou no seu coração, esse deve ser o escolhido de Deus, um homem alto, um homem forte, porque naquela época, amados, eles escolhiam as pessoas, os homens mais altos, os jovens mais altos, bonitos, bem fortes, para servir o reino. Se você ler o capítulo da história de Saul e Samuel, você vai ver que Saul, que era o rei atualmente, ela era um rei que sobressaía os outros homens. Quando Saul passava no meio da multidão, a Bíblia diz que os outros homens chegavam nos ombros dele, porque Saul era o rei que foi escolhido pelo povo, não foi escolhido por Deus. E olha o que Deus faz agora. Deus está agora com Samuel dentro da casa do belemita Jessé, e Deus querendo escolher ali um rei, Deus já tem escolhido, e passa Eliabe, um jovem forte, um cidadão de soldado de guerra, um cidadão bem alto, bem bonito, bem forte. E Samuel, olhando pela aparência humana, Samuel diz, certamente está na presença de Deus, o escolhido de Deus. Porque Samuel, ele olhava para Saul, Saul sendo rei, é um homem alto, um homem que seu tamanho ultrapassa os outros homens, e certamente Deus agora colocou na minha presença o seu escolhido. Mas Deus fala ao seu coração, não olhe pela aparência do homem, porque o homem olha o exterior, mas Deus olha o coração. Deus está olhando nessa onde para o teu coração, para te ungir também, para a glória do Senhor Jesus. Bendito, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E daí, amados, veio outro, veio Abinadab, outro jovem, e ele pensando novamente, deve ser esse, outro jovem forte, e não escolheu aquele, ele deve ter escolhido esse. Não, Samuel, não foi esse que eu escolhi. E passou Samar, e a palavra de Deus diz que passaram-se os 7 filhos dele, tudo homens preparados para a guerra, tudo homens preparados para reinar, mas não, Deus não tinha escolhido eles. Porque eu quero dizer para você, a palavra de Deus diz no livro de Coríntios, que Deus escolheu as coisas mais loucas do mundo, as coisas que não são, para serem, para aniquilar os sábios e para mostrar que o poder e a sabedoria e a glória pertencem ao nosso Deus. Por isso você vê, na igreja evangélica, que as pessoas criticam, mas você vê, mas ele não era um bebum. Agora é um servo de Deus, um santo homem de Deus. Não era uma mulher que era feiticeira, agora é uma santa mulher de Deus. Não era um homem que assaltava bancos, agora ele é tesoureiro da casa de Deus. Sabe por quê? Deus tem o poder de transformar a vida humana, de transformar o vil pecador, pelo poder da sua palavra, pelo poder do sangue de seu Filho amado, que lava nossas vidas e nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A salvação, a conversão, pertence à obra da regeneração do Espírito Santo de Deus dentro do coração do ser humano. Seja ele pequeno ou grande, mas quando abre o seu coração para o Espírito Santo de Deus operar, para a palavra de Deus entrar, a palavra de Deus é Espírito, é vida. E o povo é um poder personificador do Espírito Santo, entra naquele coração, entra naquela vida e faz morada e traz a luz, uma nova criatura, gerada agora pelo Espírito da palavra de Cristo, gerada agora na luz do Evangelho do Senhor Jesus. Uma nova criatura. Porque Deus agora ungiu, derramou o seu Espírito Santo sobre aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, bendito e louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Samuel dentro daquela casa, o que eu faço agora? Mas Deus sempre revela aos seus servos aquilo que Deus vai fazer. E ele estava preocupado, mas acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens, não tem mais ninguém para me ungir.
O que eu vim fazer aqui? Será que a revelação que Deus deu para mim está certa ou não? Acabaram-se os jovens, porque não havia mais ninguém ali. Mas Deus, os seus mistérios, e os seus mistérios são revelados. Davi disse, tem mais algum? Tem um moço pequeno, está lá no campo, cuidando de umas poucas ovelhas. Manda ele vir. Quando ele chega, nós não vamos sentar à roda da mesa, nós não vamos sacrificar e não vamos comer enquanto ele não estiver aqui. E lá vem Davi. Quando vem o moço Davi, um jovem, era o mais moço deles. Um jovem, nessa noite é campanha para jovem, e você sabe, jovem, que Deus vai falar no teu coração também. Que assim como Deus escolheu Davi, Deus também te escolhe nessa noite para servir o reino de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Lá vem o jovenzinho mais baixinho de todos, que os irmãos lá, né? Que aqueles irmãos altos, formosos. Ele era mais pequena em estatura. A Bíblia diz que ele era um moço ruivo, de boa aparência. E um moço que vinha com a sua harpa. De repente ele larga a harpa e estava cuidando das ovelhas e entra dentro de sua casa. E a palavra de Deus diz que o Senhor fala ao coração do seu servo Samuel. Samuel, derrama o azeite sobre ele. Unge porque quem está entrando o meu escolhido. Unge porque está aqui o meu chamado. Unge, derrama agora o azeite sobre ele e unge rei sobre Israel. Davi Samuel pegou aquele chifre de azeite, derramou todinho sobre a cabeça dele. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele foi ungido, o Espírito Santo de Deus tomou o corpo dele, tomou a vida de Davi, e Davi começou a profetizar, e a Bíblia diz que Davi foi cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você nessa noite que o vaso de Deus está aqui, o vaso está cheio, e o vaso está sendo derramado sobre sua cabeça nesta noite, para você fazer a obra de Deus, fazer a diferença nesta terra, em nome de Jesus. Enche o teu vaso, e eu te enviarei, diz o Senhor. Bendito, louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Amados, essa unção sobre a vida de Davi, ela prefigura simplesmente aquilo que Jesus haveria de fazer mais tarde. No livro de Atos, a Bíblia conta a história da igreja, e a Bíblia conta o derramamento do Espírito Santo de Deus. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, a Bíblia Sagrada diz, a promessa de Jesus é essa: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, até sobre os meus servos e servas derramei do meu Espírito. Naqueles dias e profetizarão. A promessa de Deus nos últimos tempos, igreja, é derramar o seu azeite, é derramar a tua unção, é derramar o seu sobrenatural, é derramar o poder do Espírito Santo sobre vossas vidas. Receba nessa noite unção do Altíssimo, receba nessa noite o poder do Altíssimo, receba nessa noite dons espirituais para a tua vida, para o teu ministério, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Bendito, louvado seja o Senhor Jesus. Então Jesus subiu para a glória, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Jesus enviou a promessa do derramamento do Espírito Santo, e Jesus derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus, conforme a palavra de Deus diz, conforme as pessoas estavam vendo e ouvindo, porque onde o Espírito de Deus está, como eu disse no início, a liberdade, e por isso há manifestações sobrenaturais. Os irmãos falam em língua estranha, os irmãos louvam, glorificam, exaltam, engrandecem o nome do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, a unção do Todo-Poderoso, a unção do Altíssimo é derramada sobre suas cabeças. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O propósito de Deus é que todos os crentes sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós buscamos mais, mas para isso nós devemos pagar um preço. Pagar um preço. O azeite custa dinheiro. Na época Davi também, Samuel também, ele teria que encher um vaso de azeite, mas ele tinha que pagar um preço por aquele azeite. E assim também é no sentido espiritual. Tem um preço a pagar o azeite. O preço é o jejum, é a consagração, é uma vida santa, desviada do mundo de pecado, desviada das vaidades.
Uma vida longe das coisas que não agradam a Deus, longe do pecado que não agrada a Deus, uma vida mais santa, mais santificada. Deus nos chamou para ser um Eu não vou